Bem, pessoal, a gente vai agora ir para mais um nível. Vamos começar a falar das entidades supervisoras, tá? E a primeira entidade supervisora, como não poderia ser diferente, né? A gente vai estudar o Banco Central do Brasil, que pode aparecer na tua prova como Bacen, como BC, como BCB, é tudo a mesma coisa, tá? O Banco Central ele tem várias funções no sistema financeiro nacional e a gente vai estudar muito durante todo o nosso curso. Na aula de hoje a gente precisa entender o que é o Banco Central e quais são as suas principais funções. Durante o curso a gente vai evoluindo isso, beleza? Primeiro ponto para saber do Banco Central. O Banco Central ele foi criado lá em 1964, tá? Pela Lei 4.595, que eu sempre recomendo que vocês façam a leitura, tá? E ele é uma autarquia federal. Isso cai muito em prova, né? Qual é a natureza do Banco Central? A natureza é qual é a origem, né? Como é que ele surgiu? Ele surgiu pela Lei 4.595 na forma de uma autarquia federal. Só que teve uma grande evolução no conceito do Banco Central, principalmente pela Lei Complementar 179 de 2021, do ano passado, tá? Atualmente, o Banco Central ele é uma autarquia federal e é caracterizado pela ausência de vinculação ao Ministério da Economia, tá? Então, o Banco Central ele tem autonomia técnica, autonomia operacional, administrativa e financeira, tá? Então, é uma autarquia federal não vinculada ao Ministério e tem autonomia, tudo isso decorrente da Lei Complementar 179 de 2021. Como é uma lei recente, a Lei 179, a chance disso cair na tua prova é muito grande, tá? Beleza, a gente entendeu qual a origem, como surgiu o Banco Central, qual a natureza do Banco Central. Mas qual é o principal objetivo do Banco Central? O principal objetivo dele é assegurar a estabilidade de preço, ou então assegurar a estabilidade da moeda, o poder de compra da moeda. Tudo é a mesma coisa, tá? Que traduzindo para a nossa realidade, combater a inflação. Combater a inflação, algo que nesse momento está muito difícil, né? A inflação está muito alta, o Banco Central tendo que aumentar os juros por conta disso, mas isso é assunto para as próximas aulas. O que você precisa entender agora é que o objetivo fundamental, a grande razão do Banco Central existir é assegurar a estabilidade de preço, assegurar o poder de compra da moeda, tá? Além disso, ele vai zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, tá? Tudo isso com o objetivo de ter uma atividade econômica forte e fomentar o pleno emprego. Beleza? Aqui é a parte inicial do Banco Central, nada muito difícil, né? Tudo muito tranquilo até agora. Mas a gente tem que saber quais são as principais atribuições do Banco Central. E aqui, galera, é o seguinte: você tem que pegar a lei originária e fazer uma leitura, tá? Aqui estão as principais atribuições, não todas, mas por aqui a gente já consegue acertar muita questão de prova. Quais são as principais atribuições do Banco Central? Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do mercado do sistema financeiro nacional, que a gente viu, né? Poder de compra, questão do combate à inflação. Executar a política monetária, definir a taxa Selic, que é a taxa de juros, controlar as operações de crédito, tá? Operações de crédito e empréstimo, tá? Formular, executar e acompanhar a política cambial, fiscalizar as instituições financeiras, né? Supervisionar as instituições financeiras, então é algo bem característico de uma entidade supervisora, tá? Emitir papel moeda, quem faz a emissão do papel moeda é o Banco Central. E agora, tá? Se você vinha estudando para concurso antes da Lei 179, você estudava que o CMN autorizava a emissão do papel moeda
e só depois o Banco Central poderia emitir o papel moeda. Agora não tem mais essa necessidade de autorização do CMN, tá? Isso caiu com a Lei 179, uma grande novidade. Importante você saber disso se você estudava antes, que é algo que modificou, tá? Operar no mercado aberto, fazer o recolhimento de compulsório e redesconto. Isso daqui a gente vai ter uma aula específica, tá? Que isso daqui tudo é relacionado à política monetária, tá? Também como a questão da taxa Selic tem a ver com política monetária. A gente vai ver isso de uma forma mais completa em aulas futuras, tá? Divulgar as decisões do CMN, administrar reservas internacionais, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, tá? Isso daqui é para as instituições financeiras não quebrarem, e conceder autorização para o funcionamento das instituições financeiras. Pô, professor, beleza, isso é muita coisa para eu gravar. Você tem alguma dica? Tem alguma dica sim, tá? Se cair algum verbo de execução, tá, de algo de botar, né, a mão mais na massa, vai ser relativo ao Banco Central. Então, o Banco Central ele executa, ele fiscaliza, ele emite, ele divulga, ele opera, tá? Diferente lá do Conselho Monetário Nacional, que tem o faraó. Lembra da brincadeirinha? Que ele fixa, ele autoriza, né, ele orienta. Então, os órgãos normativos, eles têm verbos de poder, verbos que mandam. As entidades supervisoras têm verbos de execução, verbos de fazer, como executar, fiscalizar, emitir, administrar e tudo mais. Beleza? Seguindo aqui. Composição do Banco Central, tá? O Banco Central ele tem 9 membros. Ele tem 9 membros, que é o presidente do Banco Central mais 8, tá? Tanto o presidente quanto os diretores, eles são nomeados pelo presidente da República, tá? E depois são aprovados pelo Senado Federal. Presta bem atenção, a aprovação é do Senado, não é do Congresso, não é da Câmara, é do Senado, tá? Então, 9 membros, presidente mais 8, todos nomeados e indicados pelo presidente da República e todos precisam passar pelo crivo do Senado Federal, tá? E para fechar aqui nessa parte de conteúdo, o que eu chamo de dupla função do Banco Central. O Banco Central é uma entidade supervisora, tá? Vinculada ao Conselho Monetário Nacional, tá? Quando eu digo vinculada, não de forma hierárquica, tá? Porque a gente viu que não tem essa vinculação hierárquica, tá? Mas tem lá o Conselho Monetário Nacional e abaixo dele, ali, para executar o que ele manda, tem o Banco Central, dotado de autonomia, tá? Então ele vai fazer a supervisão ali das instituições financeiras e tudo mais. Só que ele tem uma outra função muito nobre e muito importante, que é ser o executor da política monetária. Essa parte de executar a política monetária envolve muitas coisas, tá? Operações no Tesouro Direto, controle de taxa de juros, operação de redesconto, e tudo isso a gente vai ver no momento oportuno quando a gente for estudar política monetária. O que eu preciso de você agora é que você entenda a natureza do Banco Central, a composição do Banco Central, as principais atribuições e que ele tem essa dupla função de ser uma entidade supervisora e também de ser o principal executor da política monetária. Bacana? Então, vamos ver aqui se a gente entendeu fazendo as nossas questõezinhas. No Brasil, a condução e a operação diárias da política monetária, com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade do fácil, né? Isso daqui ficou fácil para a gente, porque a gente está falando na condução e operação, né? Condução e operação da política monetária. E a gente sabe que o principal executor da política monetária, que tem o objetivo, né, de garantir a estabilidade da economia e o poder de compra da moeda, né, que seja preservar a inflação,
é o Banco Central do Brasil. Letra D, fácil, tá? Mas e essa daqui? No Brasil, a fixação de diretrizes e normas concernentes à política monetária, creditícia e cambial é de competência do Banco Central? Não, né? Aqui a gente tem que lembrar do faraó. A gente está falando de fixação. A gente está falando de norma, né? Então, se tem norma, vai ser órgão normativo. Se é órgão normativo, tem o quê? Tem conselho no nome. Então, aqui não é o Banco Central, aqui é o Conselho Monetário Nacional. Beleza, galera? Aula simples, aula tranquila. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço e até a nossa próxima aula.